pastoras que estão hoje aqui? Cadê? Fiquem de pé, por favor. Aleluia, olha isso, gente. Uau, glória a Deus. Lá em cima um monte também. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, pastora. Quem está sentado, estenda as mãos para uma dessas pastoras. Amém? Quem está sentado, estenda as mãos para elas. Pai, nós as abençoamos. Suas filhas que têm dito sim ao teu chamado, que têm estado nesse posto para interceder pelas ovelhas, para cuidar, para se doar. Pai, declaramos sobre elas bênção, renovo, restauração, restituição. Declaramos, Pai, leveza, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós as abençoamos, e que elas vivam todo o teu propósito, que é sem peso, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção sobre elas, e sobre as tuas famílias, e sobre os seus ministérios. Amém, amém. Eu quero nesse momento chamar a pregadora dessa noite, minha amiga, irmã. Ela não é só amiga, ela é como se fosse uma irmã mesmo para mim. Eu ganhei ela para Jesus quando eu pastoreava em Dallas, Texas. E ela não só foi ganha para Jesus, mas ela foi cheia do Espírito Santo. Eu creio que ela vai contar um pouquinho do testemunho dela. Mas, dá até vontade de chorar. Começo a chorar. Porque teve momentos no ministério que eu estava fraca e ela me levantou. E é sobre isso. Alguns viram os nossos amigos, e a Paty virou minha amiga, se tornou essa amiga tão preciosa. E muitas vezes quando eu vou para a Flórida, antes eu ia para o Texas, eu ficava na casa dela, agora está no Flórida e eu fico na casa da pastora Sandra. Cadê a pastora Sandra? Veio do Texas aqui para estar conosco. Mas teve uma vez que eu estava bem mal, e eu fui para a casa dela, e o tempo inteiro eu encontrei ali um lugar de refúgio. Nós ganhamos pessoas para Jesus, e essas pessoas correm, e se a gente não correr, é perigoso elas passarem a perna. E ali, esses dias eu falei, não vai passar a perna em mim não. Nós vamos juntas. E aqui está ela. Ela tem me ajudado de frente para que esse evento aconteça. Ela realmente agarrou a causa comigo. Ela trouxe ali 16 mulheres com ela dos Estados Unidos. Mas fora isso, financeiramente, de várias formas, como é bom ter uma amiga. Amém? E eu quero honrá-la essa noite, dando esse privilégio de tocar esses corações tão preciosos. Eu sei que você tem muito fogo para impartir. Que Deus te abençoe. Te amo. Uau, Pri, obrigada por essa apresentação linda. Pri, eu te agradeço, Pri, por esse momento tão especial de estar aqui, nesse lugar. Você sempre me empurra para frente, você sempre chega de surpresas, só me elevando. Pri, eu sinto que eu sou o seu Jonathan e você é o Davi. A gente é uma amizade realmente divina. O que Deus nos deu é um presente eterno. Porque desde que a gente se conheceu, essa amizade só continua a crescer, crescer, crescer. E a gente sabe que é um propósito de Deus. Então eu te honro. Você realmente é um Davi na minha vida. E é uma honra te servir e estar do teu lado. Você é linda, maravilhosa. E eu te amo muito.
É realmente uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu e a apóstola Priscila temos planejado esse momento e está aqui agora. Chegou a hora, agora é a hora. E é muito especial esse momento, porque eu vim conhecer a Jesus através do ministério do apóstolo Ribeiro, Eduardo Ribeiro e da Priscila, e da apóstola Priscila. Eu cheguei nesse lugar em Dallas. O apóstolo estava terminando o seminário e eles tinham uma igreja Mega Vida em Dallas. E uma moça que limpava a minha casa, ela era da parte, um casal que era parte da igreja deles. Eles viam, quando a Tisa fazia a minha cama, ela orava sobre o meu travesseiro e clamava a Deus pela minha vida. E quando eles estavam preparando um encontro com Deus, eles falaram: coloque aqui os nomes das pessoas, escreve nesse papel o nome das pessoas que você acredita que Deus vai trazer nesse encontro com Deus. E você acredita que elas colocaram o meu nome? E um dia, eu estava muito deprimida, eu estava numa depressão muito forte. E o esposo dela teve a coragem de falar: você precisa de um encontro com Deus. E um encontro com Deus, o que é isso? Ele falou assim: vem nesse encontro com Deus e você terá um encontro com Deus. E é por causa deles que a fidelidade do apóstolo e da apóstola, realmente ser esses apóstolos que eles são, liderando essa igreja, que não interessa o que essas pessoas estão fazendo para o trabalho, estavam lá arrumando a minha casa e clamando pela minha vida. Então é por causa deles que eu estou aqui hoje. E quando eu vim conhecer Jesus nesse encontro, foi tão poderoso, mas foi tão forte, que eu lembro, chegando lá na sexta-feira, eu estava com os braços cruzados. E o apóstolo me viu com os braços cruzados. Ele falou assim: tem muita gente chegam aqui com os braços cruzados nas sextas-feiras, mas no domingo, oh glória! Uma vida transformada. E foi assim mesmo. No sábado à noite, eu me levantei. Quando eles me deram a oportunidade de aceitar Jesus, eu levantei, e eles estavam chorando, estavam alegrando. Os meus amigos estavam chorando, super felizes que eu tinha aceitado Jesus. Mas eu não estava entendendo ainda o que era aceitar Jesus. Até o dia seguinte, quando eles começaram a explicar sobre o poder do Espírito Santo. E que eu conhecia de Jesus porque eu cresci católica no Brasil. Mas aí, quando comecei a ler pela primeira vez as palavras falando do Espírito Santo, eu falei assim: opa, isso aqui é novo, é isso que eu preciso. E foi ali que Deus me batizou, Jesus me batizou com o Espírito Santo. A Priscila, eu lembro da apóstola Priscila colocando o microfone na minha boca e eu falando em línguas pela primeira vez. E de repente foi assim, a depressão foi embora. E cheio de alegria, veio uma unção de alegria que transformou a minha vida. Eu realmente fui uma nova criatura. No dia seguinte, olha, naquele mesmo dia eu liguei para minha mãe pedindo perdão para ela de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha falado para ela. E falei assim: mãe, eu te perdoo. Eu fui para o trabalho no dia seguinte, eu era o terror do escritório. Eu saí pedindo perdão para cada pessoa. Me perdoa pela maneira que eu te tratava, que eu te tratei, me desculpa, eu sou uma nova criatura. As pessoas estavam assim: quem é essa? Eu falei para todo mundo: eu tive um encontro com Deus. E aí o que aconteceu? Eu virei uma noiva apaixonada, uma noiva que estava pegando fogo, uma noiva que não parava de falar do noivo. Eu não queria mais saber de nada, eu só queria falar do noivo. Eu estava apaixonada com Jesus. E eu falava para todo mundo, eu queria que todo mundo aceitasse Jesus, todo mundo tivesse essa experiência. E eu estava ali no fogo. E eu lembro que no domingo, depois do encontro de Deus, o apóstolo Eduardo pediu para eu dar um testemunho na igreja, que era domingo à noite. E eu lembro falando: eu vou voltar para minha cidade e eu vou começar algo, mas eu não sei o que é, mas eu vou começar. E aí, acho que depois de um mês orando: Pai, o Senhor me libertou, você me salvou.
salvou, você me deu vida nova. O que eu posso fazer para você? Eu quero te servir. E aí eu era parte de uma igreja bem cheia de missão, com coração missionário. E o pastor estava perguntando: que tipo de vida que você quer ter? Você quer uma vida que é só servindo a você e a sua família, ou que você quer servir a comunidade? Eu falei: eu quero servir a comunidade. Mas eu não tinha a menor ideia do que fazer. Eu comecei a frequentar uma célula, e naquele dia, depois dessa pregação, os líderes da célula estavam conversando entre nós como que a gente podia servir a comunidade. Eles estavam falando que a gente podia servir um abrigo. E eu não sabia que dentro da minha cidade tinha um abrigo, porque antes não me interessava em mais ninguém, a não ser a mim e não a minha família. E naquele momento, uma pessoa do célula falou assim: sabe que tem crianças que passam o aniversário delas nesse abrigo. Eu estava pensando em fazer uma cestinha de aniversário, pegar um bolinho, levar balão e comemorar o aniversário dessas crianças que vão estar passando o aniversário nesse abrigo. Na hora que ela falou isso, teve um flashback da minha infância. E Deus me mostrou como no meu aniversário, por mais que os meus pais eram separados, eu não via meu pai com muita frequência. O meu pai não perdia nenhum aniversário. A minha mãe também, que viajava a trabalho, estava sempre no meu aniversário, preparava a festinha. E os meus pais até ficavam juntos no meu aniversário. A minha família estava unida para me comemorar. E eu me sentia tão amada, tão protegida, tão especial, tão querida. E foi naquele momento que Deus marcou o meu coração. Ele falou assim: eu quero que essas crianças sintam assim no seu aniversário. Eu as amo, eu tenho um plano para a vida delas. Elas não estão sozinhas. Eu quero que elas venham me conhecer e falar sobre a identidade delas, no aniversário delas, quem elas são, quem eu criei elas para ser. E é um amor tão profundo que Deus colocou, que foi o Birthday Blessing. Deus me deu esse projeto, esse ministério lindo, que agora tem 17 anos, vai fazer 17 anos em março. E nós vamos estar falando mais depois sobre isso. E agora chegou a hora do Birthday Blessing expandir, do Birthday Blessing crescer e ir para as nações. Então vocês vão ter uma oportunidade, se vocês quiserem adotar esse aniversário abençoado e trazer para a sua igreja, para a sua comunidade. Mas depois que eu comecei a fazer o ministério, estava tudo indo certo, eu estava aquela chama queimando, aquele amor profundo por Jesus. E eu virei realmente uma evangelista, só falava de Jesus. Você sabe que até saí do meu emprego e fui fazer seminário. Eu fiz um mestrado de teologia, porque eu estava assim, tão no fogo, queria da palavra, queria mais de Deus, conhecer Ele melhor. Mas vocês sabem como que é. Depois de um tempo, se a gente não cuida do nosso coração, a nossa chama começa a se apagar. Por quê? É muita luta, né, gente? Quem aqui entende isso? O inimigo, quando você está correndo para Jesus, você tem um target aqui nas suas costas, que ele quer acabar com você. Então vem em cima, vem tentando acabar com você. E vem as mentiras, e vem o que for para tentar te acabar. E se a gente não cuida, ele acaba conseguindo apagar a chama que a gente tem. E isso começou a acontecer porque eu era casada por 20 anos. Estava num casamento que eu achava que era para sempre. E quando eu estava servindo a Deus, eu não tinha percebido que o trabalho que o inimigo estava fazendo dentro de casa. O que estava acontecendo no coração do meu marido? Ele começou a realmente questionar a fé. Ele que tinha crescido numa igreja batista. E quando ele me viu nessa chama, e eu realmente perguntando para ele: você conhece Jesus? Mas por que você não ora? Por que você não vai à igreja? Eu não vejo você tendo tempo com ele, querendo essa palavra. E ele realmente começou a questionar, porque ele não queria o que eu tinha. E ele decidiu virar ateu. E por mais que eu orava, me ajoelhava, Deus mandou eu fechar a boca e ajoelhar. E eu aprendi o poder da oração. E eu via Deus trabalhando, mas ele não queria abrir o coração para Deus. E depois de 20 anos ele pediu o divórcio.
E eu entendi, Deus tinha me dado uma palavra de restauração. E eu tinha entendido que essa palavra de restauração era restaurar o casamento. Então eu lutei por esse casamento por 3 anos, declarando com os versículos, amando ele, por mais que ele estava me tratando mal, eu estava lá amando ele e acreditando, declarando que ia ter restauração de casamento. Mas depois de 3 anos, o divórcio foi finalizado e eu assim, será que eu escuto de Deus? Porque aí o inimigo realmente começou a atacar. Você não escuta de Deus, todas aquelas promessas foram mentiras. Você não ouve de Deus, não tem nada disso. E aí a chama foi apagando, e foi apagando, e foi apagando. Mas Deus tinha falado, Isaías 43:18, esquece as coisas do passado. Eu estou fazendo algo novo, você não enxerga, você não vê. Só que eu estava ainda muito magoada, com muita decepção com tudo que tinha acontecido, decepção com Deus. Mas eu não entendia que Deus estava falando de restauração de mim, que Ele iria me restaurar. Então eu não sei se tem pessoas aqui que passaram por isso, que estão divorciadas, que perderam um casamento. Mas tem restauração aí para você. Eu declaro hoje, em nome de Jesus. Olha onde que eu estou hoje. Vocês sabem porque eu não estava aqui no primeiro Queens? Porque eu ouvi as mentiras do inimigo. Eu ouvi as mentiras do inimigo. Eu estava tão perdida. Eu estava tão magoada. Que eu larguei o meu ministério. Que eu larguei o meu chamado. Eu desisti. Eu desisti porque eu não ouvia Deus. Eu achava que eu não ouvia Deus. E eu deixei uma mentira me roubar da oportunidade de estar aqui no Queens. No primeiro Queens. Eu e a Pri, esse sonho nasceu juntos. Eu e a Pri conversando sobre isso. Eu tinha escolhido o número 1111 para a primeira conferência, a data do Queens, dia 11 de novembro. Eu que introduzi a Cher para a Pri. E eu estava ali no fogo para vir. Só que 2 meses depois, eu tinha até feito vídeo de anúncio para essa conferência, mas 2 meses depois veio um ataque e eu não resisti. E eu não vim. Eu não vim. Mas Deus, Ele é tão fiel que Ele é um Deus de segundas chances. A gente nunca perde com Deus. Mas sabe o que acontece? Deus fala. E quando a gente não escuta, Ele fala mais. Mas a gente não escuta, Ele traz outras pessoas. Mas quando a gente realmente está teimosa, sabe o que Ele faz? Ele quebra. Ele quebrou a minha perna, literalmente. Eu fui esquiar e eu quebrei a minha perna. Nunca tinha esquiado na vida, gente. E eu fiz uma aulinha de esqui e achei que podia esquiar. E eu tô descendo naquela montanha ali e não consigo parar. O que eles tinham falado para mim, né? Você inverte a sua perna assim e faz que nem uma pizza. E você tenta parar. Eu tava fazendo e não conseguia parar. Tinha um cara lá, coitado do homem. Ele tá lá esquiando na boa dele. E eu tô indo na direção dele e não consigo parar. E eu, pum! Ditei, fui de cambalhota. E o esqui levou a minha perna e quebrou. O meu ACL, não sei como é que fala, mas meus tendões aqui, ele arrebentou. Mas aí eu tava no sofá, não podendo andar. E clamando a Deus por cura sobre o meu joelho. E Deus falou assim, eu vou te curar, mas primeiro eu tenho que curar o teu coração. Eu tenho que restaurar a tua identidade em mim. Vai ser uma cura de dentro para fora. E quando eu entendi isso, eu me rendi a Ele. Falei assim, faça o seu trabalho, Pai. Faça o seu trabalho. E Ele começou realmente a me restaurar a minha fé, mostrar para mim que eu escuto a palavra dele,
que eu escuto a voz dele, que eu conheço ele, que ele me conhece, e que inimigo nenhum vai roubar o que Deus tem para mim, o meu destino, o meu chamado. Então hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre a noiva apaixonada, a noiva que está queimando de amor pelo seu noivo, aquela noiva que está se preparando com o coração, com vestido, com tudo. E eu pedi a Pri para preparar um vestido de noiva, mas um vestido de noiva que não esteja limpo e puro, porque quando a gente começa a ouvir as vozes dos inimigos, quando a gente não está pegando fogo por Deus, quando a gente não está tendo intimidade com Ele, quando Ele não é o nosso primeiro amor, quando Ele não é a primeira coisa que vem na nossa mente, quando a gente não está fazendo as coisas por amor, começa a apagar a nossa pureza, as coisas começam a estar opaque, não tem o brilho do vestido, não tem o brilho da noiva, que Jesus vem. A gente sabe que Jesus vem para uma noiva pura, sem nenhum pecado, sem nenhuma sujeira, mas uma noiva pura e limpa. Mas o que é que limpa o vestido da noiva? Como é que a gente pode limpar um vestido da noiva de Deus? Só com o sangue de Jesus. É só com o sangue de Jesus que a gente pode limpar o nosso coração, que a gente pode limpar os pecados das nossas vidas, porque o inimigo vem tentando, ele não vem com mentiras tão absurdas, ele vem nos desviando um pouquinho, cada dia um pouquinho de desvio, e ele vem enganando a gente, até justificando os nossos pecados, as nossas atitudes. Você tem justificado. Essa pessoa te magoou. Você tem razão de estar ferida. Você tem razão de estar magoada. E a gente pega essas ofensas. E começa a acabar com a gente. Ele começa a nos perturbar com coisas que nos irritam. As coisas que nos irritam, que tiram o nosso descanso, tiram a nossa paz. E aí é Jesus que nos dá a paz. Mas o inimigo não quer que a gente fique naquele caminho com Deus, que a gente fica caminhando com Ele. E Deus sabe que se a gente caminha com Ele, como Pedro saiu do barco e caminhou nas águas, ele estava ali. Ele estava caminhando na palavra de Cristo, que Ele falou, venha. E ele acreditou e ele foi. Quando os outros não saíram, ele falou, só venha. Ele não falou, Pedro, vem. Só que foi só o Pedro que saiu do barco. Foi só o Pedro que caminhou na palavra de Deus. Mas também quando veio as ondas, ele se enxergou da tempestade, ele começou a se afundar. E a gente sabe muito bem dessa passagem. Mas é só o sangue de Jesus que nos volta ao nosso caminho, que volta a gente ao caminho de Deus. Então eu comecei a fazer muita ceia com Deus, ceia santa. E eu comecei a pedir perdão pelos meus pecados, perdão que eu estava separada dele, que eu tinha aceitado as mentiras do inimigo, eu tinha aceitado e ainda justificando os meus pecados, as minhas ofensas. E eu estava muito ofendida, com muita ferida que estavam abertas, e o inimigo sabe como nos ferir, como usar essas feridas. Por isso que temos que fechar as portas, mulheres. Nós temos que fechar as portas. Como é que a gente vai ser um queen on fire, sair daqui cheio do fogo, se a gente tem feridas que na segunda-feira já está perdendo paciência, já está brigando, já está pegando ofensa? Como é que a gente chega aqui, a gente quer o fogo, eu quero fogo, todo mundo quer o fogo. Aí chega na segunda-feira, cadê o fogo? Não é? A gente tem que fechar as portas do inimigo, para o inimigo. Essas feridas, essas mágoas, essas faltas de perdão é do diabo. A gente tem que dar lugar a Jesus, ao Espírito Santo, para nos mostrar
O que está acontecendo na nossa vida? Como é que está o nosso coração? E é por isso que eu queria ser a primeira ministrante hoje. Porque eu quero que amanhã, no final da conferência, quando a pastora Caroline for pregar sobre o fogo, que todo mundo esteja pronto para receber o fogo que a pastora Caroline vai trazer do Espírito Santo. Então, isso vai ser um final de semana de transformação. Vocês estão dispostas a abrir o seu coração para Deus? Para assim, vem olhar o meu coração, como está a situação do meu coração. Porque eu acredito que tem muita falta de perdão aqui. Porque é a coisa número 1 que o inimigo gosta de fazer. E tem vários tipos de falta de perdão. Claro que tem o irmão, irmão da igreja, até esposo, filhos, amigos que nos ferem e que a gente realmente pega aquela mágoa, porque o inimigo usa os próximos, os mais próximos, aqueles que a gente mais ama, aqueles que a gente mais fez por eles. O inimigo usa essas pessoas para nos ferir, porque ele sabe que é a mágoa mais profunda. E eu sei também que eu acredito que tem muita pastora aqui que está ferida pelas palavras das próprias ovelhinhas. Ovelhinhas que são ingratas por tudo que você tem feito. Mas é o inimigo. A gente realmente tem que ter sabedoria para saber que as nossas lutas não são carnais. E o inimigo sabe como nos ferir. Então, falta de perdão, número 1. Porque eu acredito que tem muita oração aqui que está sendo bloqueada no Espírito. Tem muita bênção aqui que está sendo bloqueada. A oração sobe, mas as bênçãos estão sendo bloqueadas. Porque Deus é um Deus justo. E Ele não abençoa quando a gente está em pecado. Quando o nosso vestido está assim opaque e tem coisas... Porque Ele sabe que as bênçãos que vêm do trono são bênçãos que o inimigo não pode tocar. Não pode ali tentar atrapalhar. Porque é com autoridade. Quando Ele vem com as bênçãos e a gente tem autoridade, nós podemos transformar tantas coisas aqui na terra. E Ele é um Deus justo. Ele realmente quer abençoar. Só que eu acredito que tem muitas bênçãos aqui que estão aqui no Espírito, estão chegando perto. E eu acredito que Deus quer liberar isso tudo esse final de semana. Que está aqui para a gente puxar do reino de Deus mesmo e trazer para nossas vidas. Tem muitas promessas que vocês ainda não viram ser passada, porque tem algo bloqueando essas promessas. Então hoje eu vou pedir a vocês que façam essa reflexão. E nós vamos fazer a ceia santa. E eu já quero pedir para as moças para vir trazer a ceia que cada uma vai receber. Então vai preparando o seu coração e pergunta ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, olhe no meu coração, procura, me mostra, Pai, o que está acontecendo dentro de mim. Qual ofensa que eu estou carregando? Qual falta de perdão? O que eu ando fazendo, Pai, que eu fico andando em círculo? Eu falo que eu não vou mais fazer isso, mas eu fico fazendo. Qual que é a raiz disso, Pai? Pergunta a Ele. Por que tem isso que acontece, que me tira dos nervos, que me faz... Eu sei que é pecado, eu sei que eu não quero mais fazer isso, mas eu fico fazendo. Pai, me mostra. Espírito Santo, mostra agora. Qual que é a raiz? Nós queremos uma cura profunda hoje à noite. Nós queremos ser aquela noiva pura que clama pelo seu noivo. Venha, venha, noivo. O que está nos impedindo para ter no secreto com Deus? O que está acontecendo que a gente se sente independente de Deus? Eu consigo fazer isso. Para as coisas que eu precisar de Deus, eu te chamo, tá, Deus? Tá, Pai? Mas eu consigo fazer isso. Tem tanta gente aqui que tem ministério há tantos anos que virou rotina,
que nem precisa mais de pedir ajuda ao Espírito Santo. Isso é orgulho. Você está sendo dependente em si próprio e não a Deus. Deus não vai romper na sua igreja se você não fizer lugar para Ele. Se você não der lugar, se você não precisar dEle. Se quando você prega, você já se sente, eu consigo fazer isso, essa palavra é excelente. Ou faz a palavra no GPT, já estou pronto. Não preciso de ti, Pai. Então, vamos ser sinceros com nós mesmos e com Deus. Vai ter um tempo aqui no final que eu vou pedir essas mulheres que vieram do estrangeiro, que não falam a língua, algumas delas não falam português, só algumas que falam. Porque tem pecados, Tiago diz em 5,16, que tem pecados que a gente tem que confessar para outras, para a gente ser curadas. Para ter a libertação, nós temos que trazer à tona. Só que tem alguns pecados que são vergonhosos, que a gente tem vergonha de contar para o marido, para a amiga, para alguém. Então, Tiago não diz que a pessoa tem que entender o teu idioma. Isso na Bíblia não diz. Então hoje eu estou dando oportunidade para vocês, para essas americanas, essas alemãs, polandesas, vir aqui na frente e você confessar o seu pecado. E elas vão, em nome de Jesus, pelo poder que o Jesus dá, declarar, como você confessou com a sua boca, você está perdoado e livre em nome de Jesus. Vai ter hoje um quebramento e todo o poder do inimigo vai ser quebrado sobre a sua vida. O inimigo não vai ter mais lugar na sua vida. Só que depende de ti. Depende de você realmente querer mais e mais de Deus. Vocês podem passar. Vocês estão passando já? Pode ir já passando, que eu quero todo mundo já com os copinhos na mão. Para quando chegar a hora, a gente vai derramar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E esse vestido vai ficar puro como a noiva. Em nome de Jesus. Apocalipse 2. Apocalipse 2, começando no versículo 2. Ele falando à igreja de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Oh Deus, como que a gente volta? Como que a gente volta ao primeiro amor? Eu perguntei isso a Deus. Pai, eu quero aquele clamor, eu quero aquele fervo, aquele fogo que eu sentia, que eu acordava já apaixonada, que eu só falava de Jesus. Como é que eu posso ter isso de volta, Pai? Depois de tantos anos, tantas lutas, tantas mágoas, como é que eu posso voltar? A palavra é muito clara: arrepende-se, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Pede o Espírito Santo para te lembrar como que você era, que você falava sem ter vergonha. Você ia no supermercado e dava uma palavra para a pessoa, que você não tinha vergonha do evangelho, que você era uma noiva apaixonada. Lembra-te, as que estão casadas, que foram casadas, e as também que querem casar, que se vejam como uma noiva, que a noiva vai se preparando, vai preparando para o casamento. A noiva apaixonada não fala de outra coisa, só do noivo. E tá ali, o vestido limpo, lindo, cabelo, os dentes, maquiagem, tudo perfeito, pronta, se arrumando para o seu noivo. É
É assim que a gente volta a se apaixonar. A gente tem que fazer um arrependimento onde que a gente realmente vire e volte. A gente estava indo dessa maneira e agora a gente vai voltar da maneira que a gente começou. Só que algumas de vocês hoje ainda não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor Salvador. E antes da gente tomar a ceia, eu quero te dar essa oportunidade de ser a noiva de Cristo. Como é que a gente como que a gente pode ser a noiva do Senhor Jesus Cristo? É só aceitar Ele. Ele vem. Ele tem vindo te buscar. Ele tem vindo atrás do seu coração, batendo no seu coração. Tem muitas de vocês que acham que já conhecem Jesus, mas ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Tem muitas aqui que foram convidadas por uma amiga que quer muito que você aceite Jesus. Hoje é a sua oportunidade, amiga. Oh, mulher de Deus. Hoje é a sua oportunidade de ser a noiva de Cristo. Então agora vamos ter esse momento. Se você está sentindo no seu coração: Jesus, eu sei quem você é, mas eu não sinto que sou sua noiva, e eu quero casar com você. Eu quero ser a sua noiva, e eu quero ser aquela noiva apaixonada por ti, Pai. Eu quero que todo mundo feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, porque eu quero que a mulher que está sendo tocada agora pelo Espírito Santo, que venha falar: Jesus, eu aceito o seu convite de casamento. Eu quero ser sua noiva. Levante a mão hoje, agora, nesse momento. Eu quero ser a sua noiva. Obrigada, Deus. Oh, glória. Pai, abençoa, Pai. Abençoa essas mulheres, Pai, que estão entregando a vida delas para Ti, falando sim para o seu casamento. Então, como que a gente venha te aceitar, Pai? Eu declaro, como que a gente aceita, Senhor Jesus? Nós declaramos com a nossa boca o que o coração já acredita. Então agora vamos todas confessar isso, para que aquelas que estão aceitando hoje o convite de casamento do Senhor Jesus. Então repita as minhas palavras. Pai, obrigada, Pai, pela essa oportunidade. Eu aceito o Senhor Jesus como o meu noivo e faço Ele hoje o meu Senhor e Salvador. Jesus, te entrego agora a minha vida. Toma o meu coração como prova do meu amor. Invada a minha vida. Me enche do teu Espírito Santo e me transforma numa noiva apaixonada. E me perdoa pelos todos os meus pecados. Obrigada, Jesus, porque é o teu sangue, é o que você fez na cruz, que limpa a minha vida, limpa o meu coração de todos os pecados. E eu sei que um dia o Senhor vai vir me buscar, e eu viverei com você para a eternidade, Senhor Jesus. Obrigada. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Oh, glória. Tem anjos que estão nos céus e aqui na terra, festejando a decisão que vocês fizeram. Agora chegou a hora da gente lavar os nossos vestidos. Vamos limpar, porque a gente não pode só parecer que é uma mulher de Deus, que é um Queen on Fire. Todo mundo aqui quer ser um Queen on Fire. Quem aqui quer ser um Queen on Fire? Todas nós queremos ser um Queen on Fire, mas a máscara tem que cair. Vamos tirar a máscara hoje, porque a gente tem que realmente ser um Queen on Fire, uma noiva apaixonada. Então vamos fazer
negócio com Deus agora. Vamos entregar toda ferida, toda mágoa, todo pecado, toda angústia, toda frustração, toda falta de perdão agora a Jesus. E amanhã vai ter mais tempo de sala de cura, sala profética, mais oportunidades para vocês receberem aquela cura. Então venha amanhã e venha pronta. Seja sincera com Deus, porque você sabe que hoje mesmo eu estava escutando a música, e eu não vou lembrar porque eu sei inglês, mas a música que fala que eu só quero Jesus, eu só quero você, nada mais me basta, nada, eu só quero você, Jesus. E eu fui muito sincera com ele um dia quando eu estava cantando essa música, mas eu estava cantando porque é uma música linda, e é porque eu queria isso na minha vida, mas não era verdade. Eu estava querendo um novo casamento, e eu falava: Pai, por mais que eu queira, que eu só preciso de você, eu só quero você, eu amo o casamento e eu não quero ser solteira. E os meus olhos não estavam em Jesus. Eu não estava satisfeita em ser solteira, ser uma mulher divorciada. E eu tinha tirado os meus olhos de Deus, e eu queria um casamento. E Deus me deu. Eu fui sincera para Ele, e eu falei com Ele. Eu falei assim: Pai, se casamento não está na minha vida agora, nessa estação, eu te entrego, porque eu quero que você seja o meu primeiro amor. Eu quero ser uma noiva apaixonada. Se pro resto da minha vida você é o meu único marido aqui na terra, então muda isso no meu coração. Tira essa vontade de mim. É muito forte, esse desejo é tão forte no meu coração que eu não consigo. Eu fui sincera com ele. Eu coloquei ali no altar. Falei assim: eu te entrego esse desejo. Eu não consigo. Gente, a gente não consegue ser uma noiva apaixonada só pela gente. A gente tem que entregar tudo a Deus, e Ele que nos transforma em uma noiva apaixonada. Então hoje você tem a oportunidade de ser sincera com Deus. Seja sincera com o Espírito Santo e fala: eu estou decepcionada nessa área, eu te entrego agora esse rancor no meu coração, até contigo, porque a gente tem que ser sincera com Deus. Então agora vamos fazer a ceia. Vamos abrir a ceia. Em Mateus 26, Jesus, naquele último jantar, no último jantar que ele teve com seus discípulos, ele teve essa oportunidade. Ele sabia que era a última coisa que ele faria na terra. Obrigada. Que ele faria na terra antes de ser crucificado. O que ele fez? Ele jantou. Ele teve uma janta, uma ceia com seus discípulos. E ele sabia que o que ele iria fazer, ele sabia o poder e a autoridade do corpo quebrado e o sangue derramado ia ser. E ele falou: faça isso em lembrança de mim. É a última coisa que Jesus falou para os discípulos dele, e ele fala isso para a gente. Por que ele queria lembrar, que a gente lembrasse? Porque não era para fazer uma vez na igreja. Não, gente, em casa. Que ele sabe como que o inimigo não tenha lugar na nossa casa, no nosso coração é arrependimento rápido. Sabe por quê? Tem hora que a gente peca e sai da nossa boca e o Espírito Santo nos convicta e a gente constrange e a gente tem aquela oportunidade na hora. Aconteceu uma coisa há pouco agora com a Giovana, que eu falei algo
né, Giovana? Eu falei algo que saiu da minha boca para ela, eu falei algo e Deus já me constrangiu, eu corri nela e falei assim, eu não devia ter falado isso. E claro que eu já tinha pedido perdão. E é isso que Deus, porque a gente não precisa, Deus não falou que a gente tem que ser perfeita na nossa própria força. Porque nós vamos errar, gente, nós vamos pecar. Mas quando o Espírito Santo vir, a gente tem que ser rápida para não dar lugar no inimigo. Que a gente não pode dar lugar, é esse que é o negócio. Se você lembrar de uma coisa dessa palavra, é que não dê lugar para o inimigo. Que você não quer nada, que o seu amor de Jesus seja número 1, que o seu coração esteja limpo, que você seja apaixonada. Então você tem que proteger o seu coração. Então Jesus falou com eles. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos. Então vamos agora pegar o pão da ceia. Jesus primeiro pegou e deu graças. Então nós te agradecemos, Pai, pelo teu corpo, Jesus, que foi quebrado na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, Pai. Obrigada, Jesus, que você não espera que a gente seja perfeita, mas que você pagou por todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, Jesus. Então nós te agradecemos agora. Você partiu e deu aos seus discípulos, diziam, tomem e comam, este é o meu corpo. Então, meninas, pensam agora que vocês estão limpando o seu vestido de noiva. Tem esse tempo de fazer, me perdoe, Pai, me perdoe por isso. E quando estiverem prontas, vamos comer, tomar essa ceia juntos, Pai. Me perdoa, Pai. O copo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu a seus discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue derramado, que agora limpe o nosso vestido e nos transforma numa noiva apaixonada. Vamos tomar. Oh, glória! Oh, glória! Agora, com os nossos vestidos limpos, nós podemos limpar a noiva.
vestido de noiva com o sangue de Jesus do que foi tirar esses enfeites dessa noiva. Foi ali tanto alfinetinho que leva mais tempo para limpar esse vestido do que limpar o nosso vestido, porque Jesus já fez o trabalho. Ele já derramou o sangue dele pela sua noiva. E quando a gente entende isso, a gente não quer mais nada que suje o nosso vestido. Meninas, mulheres de Deus, queens on fire, não perca tempo, não dê ouvidos ao inimigo, que cai agora toda mentira do inimigo, que o espírito de engano, que caia por terra agora, seja rompido na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro agora uma libertação que vem agora tocar a tua vida. As coisas que te prendiam, que você te queria, você agora, que Deus fez na minha vida, vai fazer na vida de vocês. E que você lembre dessa noiva, que é você, limpa, e que você não quer nada que suja. Você não vai querer nada sujando o seu vestido. Quem aqui quer um vestido limpo de segunda a segunda, de domingo a domingo? A gente não quer ter um vestido limpo só no domingo. A gente quer todos os dias ser uma noiva apaixonada. Então declara agora: eu sou uma noiva apaixonada. Eu sou uma noiva apaixonada. Venha, Jesus, venha, meu noivo. Eu te quero, eu espero por ti. Venha, eu quero ver a sua face. Venha me encontrar nos meus sonhos, no meu tempo contigo. Eu declaro agora uma intimidade com Cristo, uma intimidade com teu noivo, que você nunca experimentou antes, porque esse é um tempo novo. Eu declaro agora um tempo novo, um tempo novo. E agora eu quero chamar o time de ministração. So now I'm calling our ministry team to the front. Venha, mulheres, fogo. Porque agora, enquanto eles tocam o louvor aqui, elas não precisam, olha, vocês não precisam, já foi feito, na cruz já foi feito. Só que agora, eu quero finalizar isso e dar a oportunidade de vocês para trazer à tona o que o inimigo tem escondido. Porque quando o inimigo quer que a gente guarde os nossos pecados na escuridão, e tem coisas que ele vai circulando. Então hoje vocês têm a oportunidade de vir aqui e falar assim: basta, não quero mais esse pecado na minha vida, eu não quero. Então venham, corra pra frente, declara com a sua boca que é um tempo novo, que você não vai mais dar lugar pro inimigo. Venha confessa, porque essa é a sua oportunidade de realmente fechar as portas. Vamos fechar as portas pro inimigo. Venha, mulheres, vocês não querem perder essa oportunidade de fechar as portas. Traz à tona, deixa Deus iluminar todos os lugares do seu coração que Deus ainda não conseguiu entrar. Dê espaço para Ele. Em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, Pai, por todas as mulheres corajosas que estão vindo aqui, Pai. Abrir o teu coração. Abrir o coração delas para ti, Pai. Venha limpar. E eu declaro que todo o lugar do inimigo seja encerrado agora. Portas encerradas para o inimigo. Em nome de Jesus. Amém.